A palavra é Jesus Cristo. Neste domingo coincide com a data litúrgica a festa da exaltação da Santa Cruz, e o 24º domingo do tempo comum deixa lugar para celebrarmos o mistério do Senhor, Filho de Deus, crucificado. O mistério da cruz nos leva a refletir amplamente sobre os seus múltiplos significados. A cruz é teologicamente polissêmica, porque reveste simbolismos, significados muito amplos, uns muito positivos e que nos levam a uma fidelidade maior ao próprio Deus Pai, como Jesus o fez. Outros nos levam a refletir sobre que tipo de uso se faz da cruz ontem, hoje e sempre para crucificar os discípulos de Jesus, como o próprio Jesus foi crucificado numa tentativa de calá-lo e de matá-lo. A cruz, então, é, ao mesmo tempo, ambivalente no sentido de que pode nos levar à exaltação, como também a uma reflexão sobre o seu abuso em todo o tempo. Que o Senhor nos santifique, nos faça passar por este mistério bonito que nos colocou como condição para entrar no seu reino. Quem não me segue com a sua cruz não entrará no meu reino, o disse. E nós queremos hoje, neste domingo, festejando a cruz do Senhor exaltada, neste poder salvífico que tem, pedir a Ele que nos dê a graça de ajudar os crucificados do nosso tempo, de levar a nossa cruz dia a dia com a mesma humildade com que nós o contemplamos na segunda leitura da Santa Missa de hoje, para que possamos resplandecer com Ele na fidelidade ao Pai Eterno. Boa festa da Santa Cruz para todos, a todos os que nela encontram o motivo místico do seu seguimento do Senhor, nossos votos de uma dedicação ainda mais intensa ao carisma que lhe motiva a vivência da fé em Jesus Cristo. Com a Igreja, hoje nós rezamos dizendo: ó Deus, quisestes que vosso Filho unigênito sofresse o suplício da cruz para salvar o gênero humano. Concedei que, tendo conhecido na terra este mistério, mereçamos alcançar no céu o prêmio da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Na liturgia da palavra da festa de hoje, encontramos na primeira leitura o texto do livro dos Números, no capítulo 21, versículos de 4 a 9. O salmo responsorial será o 77, com 4 estrofes, intercalado entre elas o refrão: das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. A segunda leitura está na carta de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículos de 6 a 11. E o Evangelho encontramos no de São João, capítulo 3, versículos de 13 a 17. Bom domingo em família para todos, bom descanso. Que a graça deste mistério da Santa Cruz exaltada nos leve também a fazer-nos, pelo menos, beijar o crucifixo, colocar a cruz em destaque nas nossas casas hoje com uma vela acesa, quem sabe com uma plantinha, uma flor, um modo de dizer que estamos venerando esse símbolo da nossa salvação, onde o corpo do Senhor foi oferecido em sacrifício. Ouçamos neste meditar da cruz, oremos, onde Ele carregou todo o pecado do mundo, nossas feridas, nossas dores, angústias e maldades. Na cruz Ele matou a morte. Na cruz Ele pagou por nós o preço que nós devíamos. Na cruz o amor de Deus se manifestou de modo estupendo, exagerado.
Deus nos amou tanto, realmente ao ponto de nos dar o seu próprio Filho, para que nós, crendo nele, alcancemos a vida eterna. Muito obrigado, Senhor, pela tua coragem, pela tua fidelidade. Ajuda-me, Senhor, a ter tudo isso também, na medida que tu sabes, necessária para a minha fidelidade produzir os frutos que a tua vida produziu na nossa história. Convido então a todos à leitura e à meditação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 3, versículos de 13 a 17. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O contexto do Evangelho de hoje é o do encontro entre Jesus e um doutor da lei chamado Nicodemos, membro do Sinédrio, dos 70 anciãos que aconselhavam o sumo sacerdote de Jerusalém no tempo do judaísmo de Jesus. Esse homem se encontra com um rapaz pobretão da Galileia que tinha fama de mestre, que tinha um grupo de discípulos que o acompanhava e uma grande multidão se interessava de ouvi-lo. Também o mestre da lei, o doutor da lei, quis se encontrar com Jesus. A Nicodemos, Jesus fala da necessidade de nascer do alto, de nascer de novo. Nicodemos titubeia com uma pergunta meio prosaica: como pode o homem nascer de novo estando já fora da barriga da sua mãe? E Jesus o repreende e diz que se ele é mestre da lei, conhece a Sagrada Escritura e não sabe destas coisas, terá que voltar à sala de aula. Mas ele está diante do verdadeiro doutor da lei, que é Jesus. Do mestre da lei por excelência, do sumo sacerdote, que é Jesus. Ele tem muito a aprender de Jesus e, portanto, se torna ali um dos discípulos. Ele ouve Jesus. Jesus lhe fala da regeneração que o Espírito fará na pessoa, com a água e com a oferta de si mesmo, o Espírito do Pai e do Filho, que na pessoa o mergulha na vida, na graça, que suplanta a desgraça e o pecado e faz viver a pessoa antes envenenada do pecado. Se a antiga serpente do Antigo Testamento envenenou no paraíso os primeiros humanos, agora o Espírito de Jesus fará com que este veneno conheça um antídoto, o antídoto da Páscoa, o antídoto da morte e ressurreição de Jesus. É neste contexto, então, que vem fora a maravilha da expressão que ouvimos no Evangelho de hoje. Jesus diz que ninguém foi ao céu para saber dessas coisas. Portanto, é do céu que essas coisas têm que vir ensinadas aos terrenos. Portanto, é Jesus, o divino pedagogo do Pai. Ele, então, como Filho de Deus, desce do céu para nos revelar que o veneno não vai vencer, que haverá sim um antídoto e ele é esse antídoto. Ele é o contraveneno
para quem foi afetado de uma divisão danada do Pai. Ele vai ser dividido, separado do Pai. Ele vai se tornar pecado, dirá São Paulo na segunda carta aos Coríntios, para exatamente reatar todos a Deus. Ele vai reconciliar consigo mesmo tudo e todos, para entregar ao Pai numa oferta litúrgica cósmica universal, belíssima, insuperável. Nós seremos o presente que Jesus prepara para Deus. Tudo isso vai brotar, vai derivar da sua Páscoa, da sua morte e ressurreição. Para dizer isso, Jesus precisa usar uma base veterotestamentária do Antigo Testamento. Do mesmo modo como Moisés levantou aquela serpente no deserto, uma imagem prefigurativa de uma outra que todos verão e serão atraídos para ela, assim é necessário que Jesus, o Filho de Deus, seja levantado, não como uma cobra, mas como o próprio Filho que agora vence toda a divisão. Ele planta na terra a base da cruz para que por ela, como um pontífice, ele faça todo mundo ir ao céu. Todos podem passar agora pela cruz ao céu. Antes, um sinal de tortura e de maldição. Agora vai ser poder de Deus, sabedoria de Deus, como o próprio Paulo também vai cantar na primeira carta aos Coríntios. É Cristo crucificado, poder de Deus e sabedoria de Deus. Estamos numa mística da cruz maravilhosa na festa solene de hoje. Para que todos que crerem, e aqui vem o significado de crer, acreditar, dar o coração. Aqueles que derem o coração humano ao coração divino do Filho vão ter de volta a vida perdida, a vida eterna. Isso tudo por quê? E agora chega a culminância do texto. Porque Deus amou tanto o mundo. Tanto é uma expressão adverbial na nossa língua que quer expressar algo que é incomensurável, que não se pode medir. Não se pode medir. Qual é a medida do amor de Deus? É um amor sem medidas. Deus ama se dando, cortando na própria carne, sentindo a ruptura, o peso do pecado. Nosso Senhor pagou por nós o que devíamos pagar a Ele. Amou tanto o mundo, o tanto de Deus se chama Jesus, que deu o seu Filho unigênito, único, para que não morra todo o que nele crer. A fé, então, é a porta fidei, é a porta da fé que permite acesso agora à vida eterna. Jesus é a porta das ovelhas. Quem acreditar nele vai ter a vida e vida plena. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, bem que poderia tê-lo mandado assim, mas não. Deus é bom e tudo é dom. Cristo é o imenso dom do Pai. Ele o mandou para que o mundo seja salvo por ele. Conheça a Medicina Salutis, o remédio de salvação, o soro antiofídico que nós tomamos provindo da própria peçonha do animal, da cobra, é uma imagem pálida daquele que é o remédio da salvação, ou a Opus Salutis, a obra de salvação que Deus realizou na cruz do Cristo Jesus. A morte de Jesus, escandalosa, vergonhosa, dolorida, absurda, algo sem sentido para quem não acredita, mas para quem acredita é salvação, tornou-se exato para nós a salvação por causa de Cristo Jesus.
por Cristo, com Cristo, em Cristo. Este é o conjunto teológico maravilhoso e a mística da nossa unidade com Cristo Jesus crucificado. A igreja toda está marcada pela cruz, a humanidade, o seu corpo está marcado pela cruz. Basta abrir os braços e você tem a forma Cristo crucificado. A cruz tem uma ambivalência, ela é caminho, é ponte, é patíbulo, é também altar, onde o próprio Cristo se oferece por amor a nós, para conquistar o perdão do Senhor para os nossos pecados, morreu nos perdoando. Mas é também uma marca triste que uma pessoa impõe a outra. Nós temos tantos crucificados perambulando pela história afora. Tantos foram crucificados com tantas maldades, tantas crueldades, e ainda hoje o ódio, a violência, a guerra, o sangue, os genocídios e todas estas maneiras de exploração, de abuso, de crueldades de uns sobre os outros, impõem cruzes muito dolorosas. Aos pés da cruz de Cristo estava o discípulo que ele amava e a sua mãe. Um é entregue ao outro pelo próprio moribundo. Ainda hoje Nosso Senhor está entregando sua mãe a nós e nós a ela. E Maria está conosco nesta dramática experiência existencial de cruz cotidiana que carregamos, ora a convite vocacional do Senhor, horas procurando o sentido daquela crueldade que impõe também a nós, do ponto de vista econômico, cultural, ideológico, político e de todo tipo de escassez, de carência, de precariedade e de pecado, de ruptura, de falta de amor. Ao mesmo tempo em que a cruz é sinal do amor de Deus por nós, pode ser um instrumento de negação do amor, de não amor. Quando não amamos, fazemos pesar sobre os outros a nossa própria cruz, uma cruz insuportável para eles. Quando amamos, ajudamos o outro a carregar a sua cruz como um sirineu de Jesus e da humanidade. Precisamos de muitos sirineus. Precisamos nos tornar os sirineus que a humanidade atualmente tanto necessita e tanto espera. A esperança não engana, como diz São Paulo na carta aos Romanos 5:5, este jubileu da esperança com a celebração da festa de hoje nos coloca na perspectiva, no horizonte desta libertação provinda da cruz do Senhor e dos crucificados e dos que abraçam a cruz de Jesus todo dia para participar deste mistério de salvação coletiva, comunitária, colaborativa, sinodal, total. Que o Senhor conte conosco, porque nós contamos sempre com Ele e podemos contar sempre. O Senhor nos abençoe com a graça de sua cruz. Seja ela tudo para nós. Beijemos o crucifixo hoje e abracemos o abandonado crucificado imediatamente em toda e qualquer situação em que ele se apresentar em nossa vida. A cada dia, a quem ama o Senhor não faltarão nunca uma cruz, uma graça, uma providência e uma crise. Tenha um feliz domingo e que a graça da celebração de hoje encha sua vida de sentido e de salvação. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.